Bom, dando a sequência, né, a professora Rosane Zarelli de Ribeirão Preto vai nos dar uma palestra sobre a aplicabilidade de lasers e LED na harmonização orofacial. Professora, por favor. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer essa oportunidade, o convite. É uma honra para mim estar aqui falando para pessoas tão ilustres, tá? Eu falo que o Sul é outro país, né? A gente parece que está fora do Brasil, que é outra coisa, porque realmente existe uma diferença muito grande, não só em termos de educação, né? São pessoas extremamente educadas, vocês aqui do Sul, tá? Mas também no interesse em aprender, em estudar e em continuar essa evolução que tem que ser constante, né? Em todas as áreas, mas especialmente nos profissionais das áreas da saúde, porque é um respeito com os nossos pacientes, não é isso? Bom, eu trabalho nessa área, né, com biofotônica há 23 anos. Eu vivencio diariamente o uso de lasers das fontes de luz, né? Então, e nos últimos anos, eu fui convidada, dou consultoria para algumas empresas, já estou novamente com a MM, já fui para a DMC. Bom, é assim, a vida do pesquisador é assim, né? Um pesquisador tem que ter muita boa vontade, mas também precisa de apoio aí financeiro, parcerias. E quando eu fui convidada para ser consultora da DMC, eu fui obrigada, né, entre aspas, a fazer uma formação como esteticista, né? E daí foi na mesma época que começou toda a história, né? Já estava, né, um crescente aí a toxina, né, e os preenchedores. E eu me encantei pela área. E vi o quanto que as profissionais são, assim, é muito difícil, porque elas não têm ainda regulamentação, né, elas não têm faculdades boas, e, de novo, a gente vê que é uma área que está sendo pouco embasada, né? E, hoje em dia, o que a gente vê, na verdade, é uma interface, né? Nós somos evoluindo, fomos tomando posse do que nos pertence, sempre nos pertenceu, né? Como o professor Jean mostrou brilhantemente hoje de manhã. E hoje a gente pode realizar procedimentos que as colegas vêm realizando, mas com uma outra abordagem, um outro suporte, né, pela formação que a gente tem. Então, me apresentando um pouquinho, né, sou formada em 90 pela USP de Ribeirão, especialista em dentística. Comecei a trabalhar com laser em 94, junto com o professor Carlos de Paulo Eduardo na USP de São Paulo. Depois fiz o meu mestrado, doutorado e pós-doutoramento no Instituto de Física de São Carlos, com o Vanderlei Banhato. Continuo como colaboradora, pesquisadora do INOF, do CEPOF. Tenho meu curso de habilitação, né, pelo CFO, junto à PCD de Ribeirão Preto. Fiz o curso técnico, né, como esteticista. Terminei aqui o meu pós-doutoramento em morfologia. Estou no departamento de morfologia da USP de Ribeirão. Estou também, né, porque a gente está, né, durante esse biênio, como diretora adjunta da Associação Brasileira de Laser em Odontologia e Saúde, porque nós estamos ampliando, né, para as outras áreas da saúde, e também assumi a Câmara, como membro da Câmara Técnica em Laser Terapia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, né? Então, realmente é uma área que eu vivencio diariamente. Tenho a minha clínica, né? E aqui, então, o CEPOF, o Centro de Ótica e Fotônica, o Instituto Nacional, nós somos membros. Estou junto à faculdade desenvolvendo alguns trabalhos e também em parceria com a Faculdade Farmacêutica no Laboratório de Cosmetologia, né? Tentando fazer ainda mais valer esse link, né, do que nunca foi separado, pele e músculo,
né? Sistema tegumentar, sistema neuromuscular, orofacial. Aqui é a minha clínica e algumas das coisas que eu faço, né? Atualmente eu só não faço essa área porque também não me interessa a área corporal, apesar de ter a formação como esteticista corporal, então eu realmente fico na área orofacial, tá? Inclusive os lasers cirúrgicos não ablativos, que também é uma forma de indução da neocolagênese, certo? Eu já tinha tirado esse slide das minhas apresentações, mas eu acho muito bacana a gente tomar consciência do momento, né? Aqui a gente tem a Mona Delassi com 51 anos e a Cristiane Torlone, filha dela também. Então veja a evolução aí ao longo de 30 anos, que seja, da cultura, né? Da nossa cultura. Como que antes, uma mulher com 50 anos, ela estava praticamente decretada como uma velha, né? E hoje não. Hoje nós estamos aí, fazer 50 anos é ótimo, né? Diga-se de passagem. Hoje nós estamos aí pronta para uma nova, um novo momento aí, com muita vontade de produzir, né? E a gente vê nessas pessoas, né, que nós queremos o quê? Externar essa capacidade de essa produtividade, essa saúde, né? Então a gente quer externar o quê? A gente quer ficar bonito, não é isso? E a gente vê que as pessoas que melhor pagam a gente em consultório, quem são? Justamente mulherada depois dos 40, os homens também, né? Por quê? Eles querem ficar muito bem na fita. Aí o que nos leva a pensar o que é estética, né? O que é beleza? Então lá atrás, beleza era medida de simetria e virtude em todo mundo, né? Tudo que for proporcional é belo. Será? Né? A gente vê tanta... Já não aconteceu com vocês, de vocês olharem uma pessoa e falar assim, ai, que pessoa feia. Aí você começa a conversar e fala, nossa, mas que pessoa bacana, bonita, né? Por quê? Por que será que a gente tem essa sensação? Né? Vamos pensando. E aí a gente pensa assim, mas será que buscar essa busca tão grande pela beleza não é pecado, não? Né? Não. A busca pela beleza, por você externar esse bem-estar, né, faz parte da nossa evolução pessoal. Né? Essa aqui é a pirâmide de Maslow, de 1950, né, e ele mostra que essa busca, né, de você querer se mostrar melhor, né, mais bonito, essa autoestima, é uma das últimas, um dos últimos degraus aí da sua evolução pessoal. Então, não, gente, não é pecado, não. A gente pode e a gente deve, sim, se preocupar com essa beleza exterior. Né? Então, hoje, a estética contemporânea não é mais essa proporção perfeita, né, que a gente entendia antigamente. Na verdade, a gente está vivendo essa pluralidade, e hoje o que a gente entende como belo, como estético, nada mais é do que você estar bem consigo e estar interagindo na sociedade que você faz parte. Né? Então, está integrada na sociedade. Então, isso sim é beleza. E claro, se entre nós o bonito é não ter ruga, por que a gente vai ter? Não é isso? Então, nesse ponto de vista, nós temos a obrigação, que é uma das coisas lá atrás, né, na nossa lei, é de nos atualizarmos para oferecer aos nossos pacientes o que tem de melhor, o melhor e menos invasivo, até a prevenção dessas disfunções. Tá? Aí o paciente abre a boca e a gente vê isso, né? Eu levei um susto, né? E aí ela falou assim, lindo, né, doutora? Eu falei, ué, você gosta? Ai, eu adoro. Eu falei, então é lindo. É lindo, então mantém a higienização, tal, direitinho. Eu não acho lindo, mas ela está se sentindo o máximo. Como essa moça aqui. É lindo. Olha, o cara está gostando dela. Então, está tudo certo. Né? Então, a gente tem que ampliar também a nossa forma de ver o que é beleza.
Tá? E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim: aprendam que o sucesso do tratamento está na primeira consulta. A gente tem que ouvir o que o paciente quer. Porque muitas vezes a gente aprende tanta coisa e a gente quer fazer tudo no paciente, né? Começa a ver todos os defeitos, assim. Às vezes o paciente não quer tudo isso, né? Então tem que ver o que o paciente busca, o que é belo para ele. Porque ser bonito é ser atraente. Então, a pessoa tem que se sentir atraente, e aí ela vai estar bem, né? O bem-estar dela é integrado na sociedade que ela vive. Tudo bem? Só que a gente tem que se deparar com algo inevitável, né? Quando nós somos jovens, isso aí até os 27 anos de idade, tudo responde bem, né? O sistema fisiológico está ótimo. Né? Machuca um pouquinho, já fechou aquela ferida, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas, passado um tempinho, o que acontece? Nós começamos a ter uma deficiência na resposta fisiológica. Isso chama-se senescência, envelhecimento. Né? Então, é o declínio das funções corporais que vão aumentando a suscetibilidade e o estabelecimento das enfermidades. Né? E aí, a gente tem o quê? Começa a aparecer de pouquinho, a gente não percebe com 27 anos, né? Mas depois dos 35, as coisas começam a desabar. E se a gente pudesse enxergar a célula, né? O que está acontecendo com a nossa célula? Bom, quando a gente está estressado, quando a gente está envelhecendo, né? O que acontece? Nós vamos ter um acúmulo de radicais livres na nossa célula. E a gente pode observar o quê? Que a nossa mitocôndria, ela não está respirando direito. É como se ela estivesse gripada. Ela não respira, está gripadinha, o metabolismo da nossa célula fica ruim. Né? Isso acontece quando a gente está estressado, isso acontece quando a gente está com musculatura desequilibrada, isso acontece quando a gente está envelhecendo. Tá? Então, as nossas mitocôndrias ficam estressadas e entram em isquemia, porque o óxido nítrico está lá blindando o citocromo C-oxidase da mitocôndria. Mas antes dos 27 anos, isso não acontece. Então, nós temos um sistema perfeito, né, uma fisiologia celular perfeita, que o citocromo que o óxido nítrico liga e desliga, né, tranquilamente, sem acumular radicais livres, e tudo acontece como tem que acontecer, de forma eficiente. Então, a produção de fatores de crescimento, de matriz extracelular, né, tudo está ótimo. E a musculatura, o que acontece com ela? Olha que bacana. Não sei se todos sabem, mas nós temos um sistema mitocondrial na nossa musculatura que acontece assim: as mitocôndrias se unem quando a musculatura é requisitada, e aí ela se torna mais eficiente. E depois ela se desunem, né? É uma fusão e uma fissão. Isso é dinâmico diante do quão requisitada é essa musculatura. Tá? Por isso que quando a gente fala assim, tem que fazer exercício, porque tem que manter a vitalidade, né, de todos os tecidos. Está aí. Quando você mantém essa vitalidade, você tem esse sistema, essa rede mitocondrial, unindo e separando o tempo todo. Tá? Porém, né, quando a gente envelhece, eu mostrei para vocês, o que acontece? As nossas mitocôndrias já não estão respirando direito, nós não temos mais a eficiência metabólica necessária, e aí a gente começa a quê? A entrar em microinflamações. Né? Então, a gente fica inflamado, aumenta aí os marcadores dessa inflamação, podendo levar dores, né? Mortes celulares e até o aparecimento de cânceres. Né? A microinflamação é a principal causa de perda de colágeno, que é a proteína principal de sustentação. E a musculatura? O que acontece com ela? Lembrando lá da mitocôndria, né, muito importante a mitocôndria.
Quando a gente tem músculos envelhecendo, nós perdemos a eficiência da rede mitocondrial dela se desfazer, né? E aí vai criando redes gigantescas e começam a ficar ineficientes, porque elas precisam daquela dinâmica. E aí, com essa ineficiência, ocorre o quê? Uma autofagia. E o mesmo acontece quando a musculatura está em desuso. Musculatura em desuso por muito tempo, tá? O que acontece? Ela fica ineficiente também a rede mitocondrial, então ela perde a capacidade de se unir, então também ocorre autofagia, essa musculatura não responde mais como a gente esperava. Tudo bem? Isso é para falar o seguinte, que é inevitável. O envelhecimento, com trauma ou sem trauma, né, senescência ou senilidade, pode nos gerar dor, desarmonia e as disfunções. Então, quando a gente está fazendo esses tratamentos todos, a gente está tratando disfunções que vão acontecer. Não é o envelhecimento que é uma disfunção, mas ela pode facilitar o aparecimento dessa disfunção. Aí eu pergunto para vocês, como que vocês querem chegar nos 72 anos de idade? Assim, disfuncionada, né? Ou assim, com a sua senescência gerenciada, né? Ah, mas aqui ela fez plástica, ela fez um monte de coisa. Tudo bem, ela gerenciou o envelhecimento dela, né? Mas ela está ereta, ela está conseguindo andar, ela se cuidou. Aqui não. Além de estar tudo... Por que está tudo caindo? Né? Porque ela não cuidou, né, desse envelhecimento, dessa perda de função que vai acontecendo ao longo dos anos. Tá? Então, aqui mostrando outro caso, né, da perda do envelhecimento sem gerenciamento. Né? A gente não gosta de ver isso, mas é a realidade. Quem não se cuida fica assim. E aqui, quando houve o gerenciamento aí da senescência do seu sistema estomatognático. Tudo bem? Todo mundo concorda? Então, quais são as propostas que nós temos para gerenciar essa senescência? Então, nós temos as terapias de ação endógena, que seriam aquelas técnicas que vão induzir uma resposta fisiológica mais eficiente, né, frente aí aos traumas e às disfunções, e temos as terapias com exógenos, que são as técnicas, então, onde nós vamos lançar mão de biomateriais aí para reabilitar e harmonizar, então, o sistema estomatognático. Né? Então, os exógenos, as nossas restaurações, né? O uso da terapia fotodinâmica para descontaminação, né? Fazer clareamentos também, com os peróxidos fotoativados ou não, os preenchedores também, e também a possibilidade de alterar a função muscular, aí, seja com dispositivos ortodônticos, ortopédicos, seja com a toxina botulínica. E as terapias de ação endógena? O que nós temos aí? Nós temos a fotobiomodulação, quando a gente utiliza fontes de luz laser ou LED, tá? Visando aí alterar a resposta fisiológica, ou mesmo com os lasers cirúrgicos. Outras cinesioterapias, que a gente tem que aprender a usar mais, que o dentista não usa, muitas vezes porque não está acostumado a colocar a mão no paciente, né, a fazer uma massagem, a fazer uma drenagem para otimizar o pós-operatório. Tá? Bandagens elásticas terapêuticas ou funcionais, que têm ajudado muito, tá? Não apenas em pós-operatórios, mas também nas dores orofaciais. Os peelings físicos e químicos, microagulhamento, né, a indução percutânea de colágeno para drug delivery, ou mesmo para induzir mesmo a neocolagênese. Tá? E as outras eletroterapias, radiofrequência, luz intensa pulsada, as correntes australiana, farádica, são todas essas possibilidades que nós estamos deixando de utilizar, por desconhecimento. Né? Afinal, não somos nós que respondemos pelo sistema estomatognático? Não é?
E como esse sistema estomatognático está? Não vou falar das leis, porque já foi apresentada de forma com muita propriedade hoje de manhã, tá? Mas quais são os tecidos, então, que compõem esse sistema estomatognático, que seria a área de atuação odontológica? Nós temos os tecidos superficiais, mucosas, dentes, pele e pelos, e nós temos os tecidos profundos, né? Ósseo, muscular e neural. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que durante muitos anos, nós consideramos o sistema tegumentar, né, que é a pele, como está só cobrindo o músculo, né? Mas não, o sistema tegumentar, ele é muito poderoso, né? É o maior órgão que nós temos no nosso corpo. Ele é a nossa defesa. Muitas pessoas morrem por quê? Porque tem disfunções sérias no sistema tegumentar, tá? Então, é nossa obrigação também tratar esse sistema, que recobre aí a nossa área de atuação, certo? Lembrando que também nós temos que utilizar de forma inteligente aí todo o sistema de drenagem, né? Muitas vezes, algumas disfunções, elas estão diretamente ligadas à ineficiência da drenagem linfática orofacial, né? Então, hoje, eu estou aqui para mostrar para vocês onde a luz pode contribuir, né, dentro da nossa área de atuação, na harmonização orofacial ou reabilitação também, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês de forma rápida, tá, alguns exemplos da luz para diagnóstico óptico em tempo real, biópsia óptica, da luz no controle de dor aguda e crônica, porque ninguém é bonito, ou funciona direitinho se estiver com dor, né? Na descontaminação orofacial, na drenagem linfática, hidratação e nutrição, porque todos os tecidos, para responder bem a qualquer terapia, seja intraoral ou extraoral, precisam estar nutridos e hidratados, tá? Na aceleração do reparo tecidual, no clareamento dental e tegumentar, tonificação muscular e proteção. Hoje a luz poderia, né, pode, né, ser classificada em diferentes níveis e utilizada através de diferentes dispositivos, né? Então, o carro-chefe sempre é laser. Então, você trabalha com laser, faz clareamento a laser, quando clareamento é com LED, tá? Laser para clarear tem que ser um laser cirúrgico de argônio, caríssimo, ninguém tem. Ninguém tem no Brasil. Eu não tenho notícia. Tá? Então, ninguém no Brasil faz clareamento a laser, é tudo com LED, tá bom? Então, eu fico muito nervosa com esse assunto, porque vira e mexe, alguém posta uma bobagem. E aí, ai, nossa, postaram isso. Ai, gente, pelo amor, vai estudar. Né? Isso é uma agressão às pessoas que trabalham e pesquisam no assunto. Mas vamos lá. Então, nós podemos fazer descontaminações com lâmpada de ultravioleta. Nós temos dispositivos hoje fáceis de trabalhar, né, que nos auxiliam no consultório, vou mostrar. Diagnóstico em tempo real, com lasers e LEDs em baixa intensidade. Tá? Fotobiomodulação, nós vamos trabalhar com lasers e LEDs pontuais e em área. Tá? Nós temos várias, intra e extraoral. Tá? Terapia fotodinâmica, que derivou da terapia para tratamento de câncer de pele. E hoje nós utilizamos fotossensibilizadores diferentes, com concentrações diferentes, para controle microbiológico intra e extra-oral. Tá? E fotoativação, que é o que a gente mais conhece, né? Desde aí da lâmpada halógena, que ninguém mais usa aqui, né? Todo mundo usa LEDs, para fotoativar materiais resinosos e também para ativar os peróxidos. Fototermose seletiva já é algo novo, né? O professor Ziroldo mostrou aqui que faz parte da grade dele do curso, dele de especialização, a luz intensa pulsada, mas nós também temos a radiofrequência, que vai trabalhar a tonificação muscular, diminuição de tecido adiposo. Nós temos os lasers cirúrgicos não ablativos, né? Quando a gente entrega essa energia de uma forma
fracionada. Tá? Nós temos o ultrassom microfocado, que é espetacular, principalmente para essa área aqui da papada, né? Que vai fazer um lifting muito eficiente. E aí nós passamos aí para a ablação seletiva, seria então o uso de lasers cirúrgicos propriamente ditos, na remoção, cauterização, corte de tecidos duros e moles. Tá? Muito bem. Eu não posso falar de harmonização sem citar um prêmio Nobel, que é o Niels Finsen, um médico norueguês, que, em 1898, num congresso em Paris, apresentou os casos clínicos dele no tratamento de lúpus, né, utilizando luz ultravioleta. Aí eu pergunto para vocês, antes e depois, é estético ou funcional? Eu não entendo, até hoje, por que as pessoas separam estético de funcional. Para mim é a mesma coisa. Todos os tratamentos são estéticos e funcionais. Né? E aqui mostrando, né, como ele fazia as aplicações. Então, foi um cara muito importante. No começo do século XX, teve um crescimento gigantesco no uso de luz. Né? Principalmente na Europa. Né? E aí, quando começou a crescer muito nos Estados Unidos, foi lá a indústria farmacêutica, lançou a penicilina e aí abafaram a luz. E aí, só nos anos 60, com o surgimento dos lasers e LEDs, é que a gente retomou toda essa ideia. Mas, como nada é por acaso, caiu na minha mão esse livro aqui, de um professor da Universidade do Rio, né, publicado em 1937, um livro de diatermia. Eu achei interessante mostrar para vocês que lá pelas tantas ele cita que um certo professor da Universidade de Berlim fazia uso da luz ultravioleta para ação analgésica, também para eficácia profilática, para em abscessos agudos e também no branqueamento dos dentes. Como que a gente está atrasado, né? Como a gente está, assim, como que nós ignoramos tantas coisas legais que já tem publicação há muitos anos. Então, por isso que eu volto a falar, vai se informar, vamos estudar, né? Vamos nos formar, estudar continuamente, aqui como era feita a aplicação. Bom, mas o primeiro laser surgiu aí em 58, né? Aí está a referência, era esse pequeno laser aqui, que emitia no micro-ondas. E o primeiro equipamento de uso em pacientes veio com Meyman, que foi o laser de rubi, né, um cristal de rubi, de óxido de alumina, aí que emitia um vermelho bem escuro. Está aqui, publicou na Nature. E também, na mesma época, surgiram os primeiros LEDs, diodo emissor de luz, porque o Nick percebeu que logo nós teríamos problema com energia. Então, ele desenvolveu um dispositivo barato, muito pequeno, e que armazena muita energia. Né? E hoje nós estamos sendo beneficiados com os diodos emissores de luz. Né? Olha só quanta coisa, além de tudo que a gente faz, né, para iluminar nossa casa. Hoje os LEDs estão presentes em dispositivos para clareamento dental, com ou sem gel, na terapia fotodinâmica ou na terapia cosmética fotoativada, para clareamentos, né, fotoquímicos, no diagnóstico óptico e na hidratação e descontaminação tegumentar, por exemplo. Porque é uma forma muito fácil de desenvolver instrumentos, fácil e barata, né, para diferentes. Aqui são aplicações para câncer de pele, tá? O que barateou muito a terapia fotodinâmica, que vocês já devem ter ouvido falar, que veio só para acrescentar aí, o que permitiu uma preservação da integridade de várias partes do corpo dos nossos pacientes. Né? Terapia fotodinâmica tirou, né, de circulação um pouco aquela história da necessidade de cirurgias mutiladoras. Né?
E, claro, a perfeição, né, do ano passado, que foi premiada, essa cama que emite LEDs na faixa espectral do âmbar e do vermelho. Né? Por que será? Que é uma cama rejuvenescedora. É uma cama que vem tratar essas disfunções sistêmicas. Vou mostrar para vocês por quê. Enfim, hoje, o carro-chefe, então, da nossa fotobiomodulação na harmonização orofacial são os lasers e os LEDs. Né? Laser é uma fonte de luz monocromática e direcionada, e os LEDs é uma fonte de luz de faixa ou banda espectral estreita. O que significa? Um LED azul tem todas as tonalidades de um azul, vai desde o azul esverdeado até o azul violeta. Tá? Então, são faixas espectrais estreitas. E aí nós podemos trabalhar o quê? Através dos cromóforos, que são as estruturas moleculares que vão absorver de forma seletiva cada cor, né? Determinado inclusive pela dose que você utiliza, e aí nós podemos modificar as respostas fisiológicas. Então, a base, né, da fotobiomodulação é o quê? Os comprimentos de onda visíveis vão ser absorvidos pela mitocôndria, vão desligar o óxido nítrico, vão melhorar a respiração mitocondrial, tá? Acelerando o metabolismo. E, por outro lado, os comprimentos de onda no infravermelho vão ser absorvidos nas membranas, né, nas biomembranas das células e também das organelas, abrindo os canais para a entrada de cálcio, e isso vai acelerar as bombas de próton e de potássio. Tá? E aí a gente tem uma melhora no metabolismo. Mas cada cor, né, cada faixa espectral pode nos dar diferentes respostas. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode me interromper. Tá? Porque a gente não sabe assim, se está sendo legal, se não está sendo. Eu gosto de ir conversando. Tá? Então, vamos falar aqui das faixas espectrais. Nós vamos falar da fotobiomodulação. Né? Vou citar alguma coisa fora da fotobiomodulação, mas principalmente aqui. E aí a gente precisa entender o seguinte, que quanto mais deslocada essa cor estiver para o violeta, azul-violeta, menos ela penetra na pele, na mucosa, nas estruturas. Tá? Aqui mostrando a pele. Tá? Então, veja que o azul e o violeta vão ficar só na epiderme. O verde, que tem muito pouco trabalho publicado ainda, tá? Ele vai chegar na interface epiderme-derme. Quando a gente chega no âmbar, né, ele já vai adentrar toda a derme, papilar e um pouco da reticular. O vermelho vem com muita propriedade na derme reticular e também pode atingir musculatura. E quando nós vamos tratar tecidos mais profundos, né, nervos, tecido ósseo, nós vamos lançar a mão do uso dos infravermelhos. Então, aqui algumas indicações, né, de cada faixa espectral com suas referências. Tá? Então, luz violeta, que vai de 380 a 450 nanômetros. E aqui, sempre do ladinho, o que eu fiz? Peguei e fui lá no açougue, pedi um joelho de porco. Falei, me dá um joelho de porco. Ele veio com um pedação assim. Falei, não, mas me corta uma faixinha. Né? E aí a gente fica até tarde na clínica, porque não tem hora para acabar. Né? Apaga todas as luzes e vamos fazer as fotos. Então eu falei, deixa eu ver aqui, já que eu estou vendo pele, né, tudo direitinho, todas as camadas, vou ver o quanto que essa luz vai penetrar. E comecei a fotografar. Veja. E eu já sabia, mas eu queria mostrar. A luz violeta ela é muito superficial. Ela só vai ficar na epiderme. Tá? Então, ela vai servir para diagnóstico óptico. Ela é bactericida para a epiderme. Melhor que o azul. Ela pode fotoativar fotossensibilizadores e também levar a descontaminações seletivas. Ela é capaz de fazer clareamento dental, tá? Clareamento facial, e ela também é hemostática.
Tudo bem? Aqui um dispositivo de LED violeta que faz diagnóstico por fluorescência de imagem. A gente observa aqui nesse monitor em tempo real, né, algumas coisas, né, pode ser aplicado em podologia, odonto, tricologia, dermato. Como que funciona? Eu entrego essa luz violeta, tá? Lembra quando a gente colava as estrelinhas no teto do quarto? Né? E aí apagava a luz, o que acontecia? Elas ficavam fluorescendo. Então é isso que eu quero ver. Eu quero ver se esse tecido vai fluorescer, né? E aí, dependendo de como ele fluorescer, eu vou saber se tem lesão, se não tem, se tem fratura, se não tem, tá? Como? Aqui, ó. Já tem estudos, né, mostrando que ele é bom para a gente ver tecido cariado por fluorescência. Aqui mostrando microtrincas. Olha só, eu olho para esse palato e falo assim, não, está tudo bem. Olho com o violeta e vejo o quê? Um carcinoma in situ. Tá? Então, é um instrumento muito importante para a gente. Ah, mas eu não posso tratar câncer. Né? Eu já sei que não está na minha área de atuação, mas você é o profissional que vai identificar um câncer oral. Porque o médico não vai ficar olhando para dentro da boca dos nossos pacientes como nós olhamos. Tá certo? Também podemos identificar o quão lipídica está essa pele, né? O quão infectada está essa pele, já que a gente está se propondo a fazer uma harmonização, a gente tem que trabalhar em um campo limpo, né? Ou vocês vão querer fazer toxina em cima de acne, de uma pele suja, né? Você tem que, pelo menos, instruir seu paciente a usar um home care, dermocosméticos adequados, né? Isso também é saúde, né? Olha lá, antes e depois de 6 sessões, tratando a pele acneica. Isso aqui a gente está observando essa quantidade, essa cor, né, que está florescendo aqui sob, né, a irradiação do LED violeta. Isso aqui é a quantidade de porfirina que a bactéria da acne produz. Então, quanto mais porfirina, mais acneica a pele. E aí a gente fez o tratamento e diminuiu consideravelmente essa infecção. E, especificamente no fotoclareamento dental, a gente tem aí, olha, esse trabalho mostrou que o violeta é melhor que o azul, né, para os géis com dióxido de titânio. A gente tem aí, a DMC tem 6%, 15%, 35% com dióxido de titânio. Nós temos aqui outro trabalho que mostrou que o violeta, ele é melhor, inclusive, que o peróxido sozinho, tá, em altas concentrações. Outro mostrou que o violeta é melhor que o verde. E aqui o Vitor fez o pós-doutoramento lá no laboratório, né, da física, e mediu o aumento da temperatura sem gel. Enquanto o azul aumenta, né, em 10 minutos aí, até 8,5 graus em nível pulpar, o violeta, por ser mais superficial, vai aumentar até 2 graus Celsius. Tá? Então, mostrando que é uma fonte de luz muito segura. Aí, mostrando aí um caso, né, antes e depois de 3 sessões de clareamento sem gel. Ok? Aqui outro caso, onde eu misturei sessões com gel e sessões sem gel, antes e depois, mostrando a mudança, né? A pessoa fica mais feliz, né? Está com os dentes clareados, está se sentindo mais bonita, porque na nossa cultura, lembrando, o que é estética? Ela se sentir bem integrada na sociedade. Então, para ela, ter os dentes mais brancos foi o quê? Uma satisfação, porque ela está se sentindo até mais jovem. Não é isso? Aqui, um trabalho publicado do Fournier, tá, da França, mostrando o uso do violeta associado à vitamina C e peelings de ácido glicólico, que são peelings super tranquilos de trabalhar, tratando não apenas a pele acneica, mas também as rítides finas, né? E também fazendo o quê? Clareando a pele. Porque lá no tempo das panteras, né?
Todo mundo sabe o que eram as panteras? Não, as menininhas novas nem sabem, né? A Farrah Fawcett, ela tinha a pele toda morena, de sol. Mas hoje isso não é bonito. Bonito é ser que nem ela, ó. Pele de porcelana, clarinha. Então a gente tem que também saber clarear a pele. E é fácil, gente. Desde que a gente utilize fontes seguras, tá? Outro caso, outro paper, aqui mostrando, olha que bacana, o efeito do laser, né? Aqui foi laser e LED, mostrando que o LED violeta azulado, ele foi fantástico no tratamento do biofilme, né? Staphylococcus aureus e Escherichia coli, no controle microbiológico. É mesmo? Então, quer dizer, eu posso clarear sem gel e eu também estou descontaminando? Sim, você também está descontaminando. Tá? E olha que esse aqui foi feito em discos de titânio. Olha que interessante. Ele pegou discos de titânio, de implantes, né? E aí, aqui é o disco sem contaminação, uma micrografia, eletromicrografia. Aí ele promoveu a formação do biofilme, então ficou contaminado. E aí ele tratou alguns grupos com azul de metileno fotoativado com luz vermelha, tá? PDT. E no outro grupo, ele só fez aplicação com LED violeta. Olha que louco. Está muito parecido com a superfície sem a contaminação do biofilme, né? Descontaminando essa superfície. E aqui confirmando, né? Aqui o controle PDT e LED violeta. Então, quanto mais vermelho eu tenho aqui nessas figuras, maior é a quantidade de micro-organismos mortos, confirmando a eficiência, então, do LED violeta no controle microbiológico. E também aqui, mais um caso, mais um paper mostrando também para acne. Olha só, antes e depois. Controle microbiológico com LED violeta. Claro que tudo isso, você tem que usar a dose certa. Tem um paper importante mostrando que, se você ficar 10 minutos com LED violeta parado no mesmo lugar, você vai destruir todos os carotenoides, que são os antioxidantes naturais da nossa pele. E aí vai demorar 24 horas para repor isso. Então, tudo isso, volto a falar, a importância de fazer um curso de habilitação. Né? Porque as pessoas compram equipamento e falam assim, isso aí, essa luzinha, facinha de usar, liga, vem com os protocolos, mas eu vou inventar os meus protocolos. Tudo bem. Se a pessoa for pesquisadora é uma coisa, mas nós estamos falando de venda assim, abundante, tá? De equipamento, e aí a pessoa usa e pode provocar o quê? O envelhecimento, porque o excesso do LED violeta pode envelhecer, tá bom? Luz vermelha. Olha lá meu pedacinho de joelho de porco. Olha até onde o vermelho chega. E para a gente é interessante isso, por quê? Porque na face nós temos camadas muito tênues de tecido. Né? Então, veja que o vermelho, e aqui é um contorno de uma parte óssea. Ele chega bem profundo, ele pode chegar também em nível ósseo. Mas o vermelho, ele vai promover uma vasodilatação imediata e maior oxigenação tecidual. Ele já vai trabalhar a síntese de colágeno e polarização de fibroblastos, né? Facilitando aí o reparo dos tecidos. Ele é anti-inflamatório, ele pode ativar fotossensibilizadores e ser bactericida. Bioestimular cicatrizações. Ele é, por exemplo, uma opção para tratar vitiligo. Tá? Combate aos radicais livres, né? Na terapia de anti-envelhecimento e LIB, por exemplo. Tá? Diminui a expressão das metaloproteinases, que são aquelas enzimas que vão destruir colágeno. Tá bom? Inibe síntese de melanina, então o vermelho também clareia a pele. Tá? E promove, olha que bacana, o FPS 15-like. Então, quando você irradia uma pele com vermelho, você protege essa pele também de hiperpigmentação e de envelhecimento. Tá?
Olha que bacana, essa aqui é uma da tese da dissertação de mestrado da Luciana Almeida Lopes, que ela mostrou, né, que os fibroblastos emitem sinais de luz, né, durante a mitose. E ela mostrou também que quando ela irradiava com laser vermelho, ela polarizava esses fibroblastos, dando a oportunidade de nós termos reparos teciduais mais homogêneos, mais bonitos, né? Então, eu vou mostrar uma historinha aqui para vocês. Essa aqui era minha parceira de corrida, a Dani, e aí ela sofreu um acidente de carro e fraturou, aí explodiu, né, a C7. E aí eu nem sabia que a prótese tem que ser colocada aqui pela frente, né? Isso foi muito difícil, porque é uma menina com 27 anos, ficar tetraplégica, corredora, e de repente é tetraplégica, foi muito difícil para toda a turma, né, que corria junto. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou cuidar dela. Então, eu entrava, sem o médico saber, com o meu laser na bolsa, e irradiava a ferida da Dani. E fui irradiando, e aí, hoje a gente nem percebe que ela tem ali uma cicatriz, né, onde foi feita aí a cirurgia dela. E claro que eu não perdi a oportunidade de irradiar toda a coluna dela, a perna. Mandei e-mail para o Roshkin, que é um médico de Israel que trabalha com isso, com tetraplégicos, com recuperação, utilizando laser e célula-tronco. Falei, Roshkin, me ajuda, né? Ele irradia, vai irradiando. E eu entrava lá escondido, né? E antes dela sair do hospital, ela voltou a sentir a perna direita. E hoje ela fica em pé. E ela só não sente o pé esquerdo. Então, assim, a gente nunca vai saber o quanto que eu contribuí. Mas, e se eu contribuí, não sei. Mas eu fiz, né? Diante das coisas que eu já conhecia. Tá bom? Em 2015, ela me mandou um WhatsApp, né? Que estava assim. E eu não consigo mais ver a Dani. Agora ela mudou para Porto Alegre. Vai casar com o moço daqui. E aí vocês poderiam me perguntar, é a tireoide, mas está longe, está tudo certo, posso irradiar sem medo. Mas a Dani foi uma menina aí que pegou o limão e fez a limonada, né? Então hoje ela aí é a primeira mulher cadeirante aí triatleta. E ela fica em pé, né? Mas ela não consegue andar, tá bom? E é isso aí. A gente tenta fazer o melhor. Laser vermelho também pode ser utilizado em queimaduras, né? Aqui está uma referência, a dose que foi utilizada em ratos, lembrando sempre que a dose ótima para ratos a gente pode aumentar aí até mais de 3 vezes em humanos, tá? E aí a gente tem aqui um caso da professora Vilma Natividade, que ela trabalhou no doutorado dela com pacientes queimados, mostrando aí a possibilidade de recuperação sem precisar fazer implantes, né, colocar pele aí artificial, ou fazer mesmo enxertos, desculpa. E só com luz e manipulação, como que ela fazia? Sabe aquela borrachinha do conta-gota? Então ela ia trabalhando, descolando essa pele que fica colabada e irradiando aqui com laser vermelho. E eu vou mostrar depois com LED âmbar também, tá? Aqui, após uma extração, então eu irradiei com LED vermelho, né? No dia seguinte, 24 horas depois, e 1 semana. Então, para uma paciente diabética, foi um resultado bem bacana, né? O que nos leva aqui a mostrar o ILIB. O ILIB, que alguns de vocês já devem conhecer, se não todos, né, já ouviram falar, é uma terapia de irradiação intravascular. Tá? Então, se vocês fizerem um levantamento no PubMed, vocês vão encontrar uma infinidade de trabalhos em russo, alguns em inglês. Tá? Do uso de fibra ótica colocada dentro do vaso sanguíneo, seja no antebraço, seja na perna, tá? Com lasers de 3 miliwatts, como esse laser pointer. Buscando o quê? Primeira coisa, melhorar
a respiração, né? Na verdade, o sistema cardiovascular, a vascularização, certo? Então, não passou? Peraí. Olha lá, tudo começou em 81, na Rússia, né, buscando alternativas para as doenças cardiovasculares. Eu tive a oportunidade fantástica de ir para Moscou. Eu vi o quanto que a gente não sabe nada da Rússia. Eles são espetaculares, eles têm um conhecimento gigantesco, né? Infelizmente, nós somos colônias americanas, né? Nós somos cria americana, não adianta negar, e a gente dificilmente tem acesso a tudo que tem lá próximo da Rússia. Eles são muito, muito evoluídos nessa parte, né? Principalmente na parte de estomatologia, porque lá é a faculdade de estomatologia, e laser é usado assim, muito, muito mesmo. E aí, eles comprovaram, né, a melhora nas propriedades reológicas do sangue, independente do comprimento de onda, vermelho, infravermelho, azul, né, melhorando a oxigenação, né, reduzindo aí proteína C, reduzindo a possibilidade de infartos. Então, tem uma série de doenças que eles tratam com o ILIB. Mas lembrando, intravascular, tá certo? E fazendo aplicações 10 dias seguidos, hospitalizado, tá? E aí, a gente tentou trazer essa ideia. Quem trouxe essa ideia para o INCOR, junto da Cristina Chavantes, foi o Ricardo Trajano. E aí a DMC foi a primeira empresa que fez o equipamento. E aí eles começaram a fazer algumas medidas, né? Então ainda não temos publicação transcutânea. Por quê? A ideia é usar um equipamento bem mais potente. A gente usa 100 miliwatts, não 3, para atravessar a barreira cutânea e ser atingido, ser absorvido pelo sangue, pela corrente sanguínea, que é a artéria radial, e promover, então, tudo isso que a gente viu nos trabalhos, tá certo? Não publicamos ainda, eu estou fazendo um trabalho também clínico, e a Cristina também. A gente está sempre conversando, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, diante desse quadro, o que a gente tem encontrado. As indicações são várias, né? Sempre considerando os trabalhos realizados aí na Rússia, né? Então, asmas, anemias, fibromialgias, então, melhora da circulação, das dores sistêmicas, disfunções, né, corporais também, melhora na performance esportiva, tá? Para alergias também, anti-envelhecimento. Aqui algumas contraindicações relativas, tá? Estamos estudando, por exemplo, a gente sempre deixa gestante fora, né, das aplicações. E a Cristina finalizou o trabalho em gestantes, falando que só melhorou, tá? Todas as situações negativas, né, que acompanham todo o desenvolvimento, e agora ela está aplicando em fetos também. Aqui não é antes e depois, aqui... Ai, vocês estão vivos, que bom. Aqui não é antes e depois, poderia ser, né? Poderia ser. Mas isso, mas é mostrando, gente, como as pessoas fazem uso do laser na Alemanha, na Hungria, na Rússia, né? Então, intravascular, localizado, aqui a paciente tem alergia, aqui essa paciente tem diabetes, transcraniano, tá? Então, tem muita coisa bacana que está acontecendo, está sendo publicado, e a gente precisa ir atrás, tá? Saiu, olha, recentemente na Photomedicine, o uso do ILIB intranasal, tá? E transcraniano aqui, para o quê? A gente fala ILIB, mas na verdade aqui seria uma irradiação sistêmica, né? Bem localizada. Porque a gente tem uma vascularização muito rica, né? Intranasal. No tratamento de demências, doenças degenerativas, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse trabalho, eu estou comparando intranasal, no pulso, sublingual. Eu desenvolvi um dispositivo que é um protótipo,
que eu estou patenteando, que vai ser muito bacana. E aqui só um relato por WhatsApp, né, da Ana. Ela sabe que eu coloquei, não tem problema nenhum, né? Ninguém vai fotografar e pôr no Face aqui, né? Mas a Ana falou o seguinte: enquanto ela estava irradiando intranasal, a insônia dela tinha sumido. Quando eu parei, que ela concluiu a participação na pesquisa, ela voltou a ter insônia. Claro que isso é um relato, né? Assim, um caso, só que todo mundo relata que dorme melhor. Isso é fato. Todo mundo melhora a qualidade do sono. Tá? Mas o que eu estou medindo? Eu estou medindo pressão arterial, eu estou medindo, fazendo exame bioquímico, glicose, triglicéridos, colesterol, tá? Albumina. E a Cristina Chavantes também está fazendo outras medidas. Tá? Porque a gente também precisa sair desses achismos, né? Me deixa muito nervosa o povo comprando equipamento. Falo, nossa, acontece tudo isso. Falei, você viu? Eu também quero acreditar, mas eu gosto de medir. Tem que medir, né? Muito bem. O infravermelho, olha só, é o que mais penetra no tecido, o infravermelho. Ele vai ajudar a gente na drenagem linfática local ou sob os linfonodos. Ele diminui a concentração de radicais livres após exercícios na musculatura. Ele é analgésico imediato e anti-inflamatório, melhora a circulação periférica, o sistema imunológico, hidrata a pele. Estimula a cicatrização, o que mais? Osteoblasto e osteoclasto, na ortopedia, ortodontia. Melhora a potência muscular, expressão gênica, eu vou mostrar esse trabalho aqui para vocês. O que mais? E evita a formação de queloide. Tá? O efeito analgésico, ele acontece porque imediatamente ele vai aumentar. Primeiro que ele repolariza a membrana, então você já tem uma... Tirou com a mão a dor, doutora? É isso que a gente escuta. Tá? Ele acelera, aumenta, né, a secreção da acetilcolinesterase no GAP, evitando, né, que esse estímulo neural perdure. Tá? Aumenta a secreção da endorfina. Então, ele vai ter esse efeito aí. Faz vasodilatação, segundo o professor Paul Bradley, faz tudo isso daqui, tá? Então, diretamente nas fibras amielínicas. Aqui um trabalho mostrando o efeito anti-inflamatório na dor aguda. Né? Aqui o controle e aqui laser, é esse aqui, e aqui o diclofenaco. Tá? Então, veja, aqui não teve trauma. Veja que o laser e o diclofenaco tiveram um comportamento semelhante, mas o laser foi melhor para voltar à situação sem trauma. Tá? E aí a gente fala, o que é melhor para o paciente? Dar uma droga sistêmica ou aplicar um laser? Né? E aí a gente tem aqui uma publicação do Bihordal, que ele fez aqui um levantamento de vários trabalhos, né, aquela sistematizada, e ele mostra tudo o que acontece em 24 horas depois que você aplica um laser de baixa intensidade infravermelho. Então, reduz prostaglandina, reduz interleucina, COX-2, né, reduz formação de edema, hemorragia. Então, tem uma série de coisas aí que já foram publicadas e medidas, tá, que realmente acontece. Um exemplo prático, como hoje eu trato uma DTM, tá? Então, eu faço a drenagem manual da face, orofacial e região de pescoço, fotobiomodulação, tá? E aplico as bandagens para o paciente ir embora para casa. Bandagens com efeito inibitório, tá? Clivagem e inibitório. Tudo bem? Essa daí é uma forma diferente aí da gente tratar. Aqui um tratamento do quê? De dor, né? Antes e depois. A pessoa ficou mais bonita porque está sem dor, está feliz. E aí a gente não pode negar, claro, que para suportar uma pele saudável, a gente tem que ter uma musculatura tonificada, né? Os sistemas circulatórios de forma eficiente e também o sistema neural equilibrado, né? Aí a harmonização. O que nos leva a mostrar esse trabalho de doutorado da Lívia,
tá? Onde ela provocou uma criolesão em ratos e depois ela irradiou com laser infravermelho, mostrando que com o laser infravermelho ela diminuiu o estresse oxidativo e nitrativo e aumentou a SOD presente, tá? Então controlou o estresse, que é a primeira causa, né, de inflamações e danos celulares, danos do tecido. Outro trabalho aqui, mostrando que a irradiação com laser infravermelho após exercícios em alta resistência. Isso é muito importante. Olha só, usou o laser infravermelho, e aqui eu tenho controle, a musculatura que foi exercitada e a musculatura que foi exercitada e irradiada, mostrando uma tonificação daqui para cá, olha, muito mais significativa quando a gente associa exercício e luz, tá? Eu preciso ter meu músculo tonificado? Precisa. Vou dar um exemplo, estava aqui, vocês estavam tomando café, eu estava vendo numa desses grupos de HOF. Depois eu comecei a aplicar toxina no orbicular do meu marido, ele começou a ficar com olheira. Por que será? Gente, toxina alonga o músculo, ele fica com uma atividade menor. Quando você for reaplicar, você tem que tonificar, você tem que trabalhar essa musculatura e depois, né, diminuir a atividade de novo, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo, né? Então, a gente tem que manter a tonificação, senão fica o quê? O músculo velho, né? Em desuso. Não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que aprender a combinar as terapias. A Nice teve AVC. A Nice estava de alta médica. Ela me procurou. Ela não, a família. Porque ela não estava enxergando direito, ela não conseguia andar, ela não estava feliz. Ela não queria ficar sem. Aí me procuraram e falaram, Rô, você não pode fazer alguma coisa com laser aí que você está fazendo? Eu falei assim, posso. Está de alta médica? Tá, o médico falou que vai ficar assim. Eu falei, não vai, manda ela aqui. O que nós fizemos? Identificamos os músculos que não estavam respondendo de forma eficiente, tá? Frontal, orbicular dos olhos e zigomáticos, os elevadores, né? E fizemos a proposta para a Nice. Nice, nós vamos fazer fotoeletroterapia, tá? Então, usamos a corrente farádica, que vai estimular contrações musculares, tá? Durante as contrações, estou lá correndo. O que eu faço quando dá 10 quilômetros? Tomo um gelzinho. Durante as contrações, eu vou dar nutrição para essas células, dar luz, oxigenar, né? Melhorar esse metabolismo, drenar um pouco esses radicais livres, tá? Seja com o vermelho, seja com o âmbar. E depois, Nice, acabou o exercício, nós vamos melhorar a tonificação. Nós vamos aplicar infravermelho ao longo dessas fibras musculares trabalhadas. Tá? E aí eu falei, Nice, o que ele falou para você fazer em casa? Nada. Falei, então você vai fazer exercício em casa. Tá? Então, eu ensinei para a Nice, né, aí a gente vai fazer um levantamento. Hoje eu tenho uma planilha de exercícios orofaciais, são 10 exercícios que eu ensino as minhas pacientes a fazer diariamente, trabalhando os músculos de forma específica, tá? Para rejuvenescimento aí orofacial. E aí, aqui, por exemplo, fazendo o sorriso da Mona Lisa para fazer a contração dos elevadores, e aí a Nice 20 dias depois. Tá? Aí ela ficou feliz. Ela entrou no consultório sem apoiar em ninguém. Falei, Nice, vai lá falar oi pro seu médico. Mentira, não falei isso não, tá? Vai dar vontade, né? Dá vontade, né? Então, poxa, não é porque a Nice está manchadinha, está aposentada, está viúva, que ela não quer ficar bonita, que ela não quer ficar normal, digamos assim, ou próximo da normalidade. Né? AVC é muito triste, mas ela sobreviveu ao AVC. Né?
O azul. Eu sei tudo de azul. O azul serve para clareamento com gel, o azul serve para resina composta, para biomateriais, mas também o azul serve para ação bactericida na pele, acne, na gengivite e em feridas. Tá? Em intensidade média, hidrata por oclusão, melhora a proteção da pele, a camada córnea, tá? Acelera a decomposição dos queratinócitos. Sabe pele de pessoinhas da melhor idade? Esbarrou, sangrou. Esbarrou, está sem proteção. Aquele sistema tegumentar está disfuncionado. A gente tem que tornar ele eficiente. O azul faz isso. O azul acelera a movimentação daqueles queratinócitos para formar a camada córnea de proteção. Tá? Acelera o metabolismo. Também, olha só, isso aqui acabou de sair, gente. Em baixas doses, o azul, ele já acessa o sistema imunológico da pele, através das células de Langerhans. Tá bom? Então, aqui alguns trabalhos, o efeito bactericida diante de resistentes, né, à meticilina, Staphylococcus aureus, mostrando que o azul pode ajudar muito, tá? Só que ele fez um comparativo, ó. Ele mostrou que o violeta é melhor ainda que o azul, tá? Ele comparou o azul com o violeta. Aqui mostrando um trabalho da Carla Fontana, lá de Araraquara, que ela fez junto ao MIT, o efeito da luz azul no biofilme periodontal. Isso a gente já sabia, né? De tanta coisa que a gente vai lendo, mas ela mediu, ela viu que realmente dificulta a neocolonização depois que você faz uma limpeza. Então, hoje na minha clínica, terminou a limpeza, eu sempre termino irradiando com azul ou com violeta, tá? Dá um brilho e também descontamina. Aqui um trabalho... Começou a vender esses equipamentos para face, um monte. Hidrata com azul, hidrata com azul. Cheguei nos colegas, né, professores. Cadê o artigo? Não, Lizarelli, hidrata. Falei, cadê? Quem mediu? Ninguém. Falei, eu vou medir. Então, nós fizemos aqui um trabalho clínico, né? E aí, para mostrar essa hidratação, o que eu fiz? Eu peguei a face, dividi em dois, né? Split face. E aí, de um lado, eu falei assim, mas olha, eu acho que só o azul sozinho não vai ser bom. Eu pensei o seguinte, eu fui lá aprender. Existe uma proteína de membrana chamada aquaporina. Ela fica ali na interface da derme com a epiderme. E ela serve de canal para passagem de moléculas de água. Aí eu pensei o seguinte, bom, a aquaporina é proteína de membrana, ela deve gostar do laser infravermelho. Então eu vou colocar, de um lado eu vou irradiar com infra, depois com azul. E do outro lado só azul. Olha só o que eu encontrei. Antes e depois, e aqui antes e depois. Quer dizer, proporcionalmente, a combinação do infra e o azul hidratou muito mais do que só o azul. Tá? Então, vai hidratar a pele? Né? Olha só, clareamos, fizemos a cosmética com resina composta e depois clareamento e descontaminação da pele. Uma menina de 20 anos que aparentava 13, olha a mudança. Isso também é harmonização, né? Orofacial, com luz. Outra situação, a menina, ela era paciente de uma paciente minha que é dentista. E ela chegou, a dentista falou assim, nossa, Ju, você não vai tratar essa acne? Eu vou no dermato, vai me dar Ralcutan. Não, você não vai tomar Ralcutan. Porque dermato adora dar Ralcutan para quem tem acne, né? Vai lá na rua. Aí ela veio, conversamos. Primeiro, adolescente, mandava um monte de base para esconder a acne, né? Falei, Ju, não é assim, querida. Tem que usar dermocosmético certo para sua pele, né? Aí mudamos, então, o home care dela, certinho, para não obstruir, para hidratar,
né, direitinho a pele acneica, tem que ser hidratada. Mudamos a dieta, que ela adorava ir no McDonald's, né? Aí a família inteira mudou. O pai dela emagreceu muito. Falei, olha que beleza, ajudando todo mundo. E aí fizemos, né, uma programação aqui. Luz azul associada a um dermocosmético fotoativado, que é um blend de ácidos com curcumina, que é derivado do açafrão. Depois luz azul com luz vermelha para desinflamação. Depois âmbar com infra. Né, aqui mostrando a aplicação do Photopil, que é da Dr. Peel. Aí era da Neopharma, agora é Dr. Peel, que é um blend de ácidos e curcumina. Fotoativação do Photopil. E aí nós tivemos a situação. Aí o professor Jean vai falar, não vai falar nada, não. Gente, não é melhor a gente tratar a pelezinha dela? Tem que tratar, né? Aqui, olha, tinha uma mancha gigante, a gente começou a aplicar azul e nós fomos o quê? Degradando essas moléculas absorvedoras de luz, tá? Tudo que dá cor escura para tecidos biológicos é constituído por moléculas grandes com muitos carbonos, com elétrons delocalizados. Então, elas são grandes, mas elas são fáceis de sofrer bleaching. Bleaching, vem do inglês, significa quebra de moléculas. Quando a gente pega uma luz azul, uma luz violeta, que tem muita energia por fóton, sem nada, a gente deposita aqui e nós vamos degradando, quebrando essas moléculas e clareando essas manchas, tá? Mas a gente também pode fazer associado a os clareadores da pele também, como o Photopil, que eu já mostrei. Olha só, saí de uma situação dessa para essa, tá? Ela também fez a fotocinesiologia, que são os exercícios orofaciais. Tá? Então, ela mudou bastante, não só a textura dessa pele, mas também o contorno, né, dessa região malar aqui dela, diminuindo esses sulcos, tonificando todo o sistema orofacial, não só tegumentar como muscular. Tá? Aqui uma outra situação, que nós usamos o Photopil também, mas usamos azul com infravermelho, né? Saiu dessa situação para essa. Tá? São peelings fotoativáveis. Tá? E nós chegamos à luz âmbar, LEDs âmbars. O LED âmbar é aquele que eu mostrei para vocês que já chega no meio da derme, tá? Aqui no joelho chegou até tecido ósseo. Ele é o principal mediador do fotodesligamento do óxido nítrico lá na mitocôndria. Então, é a luz que mais vai facilitar a vascularização nos tecidos, tá? Melhorando o metabolismo celular e tecidual, tá certo? Então, e ele é o que mais vai melhorar a eficiência da expressão gênica na síntese de colágeno. Tá? Isso faz parte, inclusive, da patente do equipamento. Tá? Tem efeito antidematoso, tá? Acelera o reparo neuromuscular. Esse aqui é um trabalho em fígado, mostrando que o âmbar é superior ao vermelho para reconstituição aí do fígado. Regeneração de fígado. Aqui é um trabalho do Waze, com mais de 600 pacientes aqui, no tratamento de eczemas, contusões e queimaduras. Tá? Aqui eczema antes e depois. Mostrando também na patente do equipamento que uma pele que recebeu luz solar em excesso, que é a principal forma de envelhecimento cutâneo, tá? Expôs a luz solar, e aí irradiou com luz. Mentira, aqui não irradiou. Aqui expôs a luz solar e tratou com LED âmbar. Em 4 horas, olha a expressão da colagenase. 24 horas ela estava aqui em cima, ou seja, acaba com o colágeno que sustenta a pele. Tá? E o colágeno não está só presente na pele, ele também está lá segurando os nossos dentinhos. Tá? A gente esquece disso, né? E aí, quando
expôs ao sol e tratou com LED âmbar, olha só, diminuiu a expressão dessa enzima que destrói colágeno. Antes e depois, caso da professora Vilma, queimadura, tá? A recuperação aí sem precisar de enxerto. Pigmentação. A gente tem um trabalho que está sendo submetido. Nós fizemos um monitoramento, uma quantificação da melanina em cultura de célula, tá? Vendo a diminuição aqui, diferentes concentrações, e aí a diminuição grande do grupo irradiado, tá? Em quantidade de melanina, com LED âmbar, está acabando, viu, gente? Aqui antes e depois. E aí a gente tem a possibilidade de usar combinações de cores, né? E aí unir as propriedades de azul com vermelho, então acelerando aí camada basal, melhora do sistema tegumentar, processo de clareamento da pele. Por exemplo, aqui, né? Aqui a gente tem melasmas resistentes, e a gente tem antes e depois imediato, tá? Podemos combinar âmbar com infra, né, acelerando aí a formação de colágeno e elastina reticulina, reabilitação neuromuscular, reequilíbrio das forças musculares. Né? Aqui mostrando isso, nesse gráfico, a gente tem aqui os genes para a formação de colágeno, aqui mostrando que enquanto o vermelho ele é absorvido por alguns desses genes, o amarelo, né, a luz amarela, que é o âmbar com infra, é absorvido por todos, ou seja, ela é mais eficiente na neocolagênese. Tá? E existe a proporção, né, do âmbar com infra, para ter essa importante neocolagênese. E, por fim, o LED, a luz, né, verde, que ainda não temos equipamentos assim, de boa procedência, tá? O que a gente tem são essas máscaras, que são vendidas até no eBay, no AliExpress. As pessoas acham linda, vou pôr no meu paciente. Só que, gente, leia. Você tem que deixar 8 horas na face do paciente. É muito pouco potente, né? Ninguém vai dormir com um negócio desse aceso no rosto, né? Não dá. Então, eu acredito, eu acho que não vai aparecer equipamentos muito assim, voltados para o verde. Só se a gente descobrir alguma coisa muito especial do comprimento de onda verde, tá? Porque tudo que ele promove, as outras também vão promover, tá? Mas está aqui alguns papers que eu encontrei para vocês, ó. Pele queimada, fotodano, fotoclareamento dental, tá certo? Anti-inflamatório. Existe também, até aqui a gente falou de fotobiomodulação. Quando a gente usa fontes de luz em baixa intensidade, seria a fototerapia, que o professor Jean mostrou no slide, tá? Mas quando a gente marca as células com fotossensibilizador e irradia com um comprimento de onda que esse fotossensibilizador goste, com altas energias, a gente é capaz de promover uma terapia fotodinâmica voltada para tratamentos cosméticos, tá? E tratar, então, manchas, ruguinhas, né? Melhorando o aspecto, até clareando essa pele. Nós vamos, de fato, tonificar esse sistema tegumentar, porque nós vamos levar à destruição do colágeno velho e estimular a neocolagênese. Aqui mostrando, vou explicar o que é, tá? Com um caso clínico. Aqui mostrando em ratos uma pele envelhecida, ou seja, eu tenho uma derme disfuncionada, ela está com uma espessura bem diminuída, e aí quando eu faço a terapia cosmética fotoativada, eu consigo aumentar essa espessura da derme e deixá-la mais vascularizada. É a neocolagênese, tá? Funcionando de novo. Então, tratando uma disfunção, tá bom? E isso é traduzido na pele como um preenchimento endógeno, tá bom? Por isso que eu digo que toxina, preenchimento é a última coisa que a gente vai fazer. Vamos promover essa neocolagênese primeiro de dentro para fora.
Como que a gente faz isso? Nós preparamos essa pele com um peeling de cristal, por exemplo. Depois nós fazemos um microagulhamento, tá? Depois nós aplicamos um ácido, aqui foi aplicado metilala, que é metilaminolevulínico, a 1%. Aí nós vamos medir a quantidade de protoporfirina por diagnóstico óptico, vendo que não tem protoporfirina. Nós vamos ocluir essa pele, deixar no escuro por 1h30. Por quê? Nós queremos formar protoporfirina 9, que nós vamos perdendo ao longo da vida, que é uma molécula que vai limpando as moléculas ineficientes, a parte da derme que está ficando envelhecida, para renovação. Então, nós vamos perdendo essa capacidade de renovação. Aqui eu estou induzindo o aparecimento da protoporfirina 9. Depois de 1h30, eu olho de novo e vejo muita protoporfirina 9 aqui, né, através dessa imagem por fluorescência. Aí eu deixo a minha paciente mais 50 minutinhos sendo irradiada, tá? E aí o que acontece? Todo mundo sabe qual que é a dinâmica da terapia fotodinâmica? Não, é assim, ó. Eu quero... Vou pegar o seu exemplo, tá? Vem cá, Celso. Vamos agitar esse negócio. Esse povo não está fazendo nada, não está perguntando nada. O Celso é uma célula que está me deixando enrugada. Vamos pensar assim, é uma célula tumoral, coitadinho, né? Mas o Celso gosta de vermelho e o Celso gosta de mim porque eu sou azul de metileno, sou ala. Aí, vem cá, Celso. Alguém me aplica e eu acho o Celso, agarro o Celso. Ó. Eu sou o ala e o Celso é uma célula tumoral. Nunca mais eu vou largar dele. Aí, o que acontece? Eu dei um tempo para acontecer essa ligação. Depois desse tempo, eu vou ser irradiado com uma luz que eu gosto. Tá? Por exemplo, a luz vermelha. Eu absorvo a energia dessa luz e passo para o Celso. Pego o O2 dele e transformo em O3. Ele morre. Morreu. Acabou. Te matei. É o amor da tarântula, né? O que acontece, gente? A gente consegue marcar o que nós queremos levar à morte. Então, quando a gente faz esse tipo de tratamento, a gente vai marcar o colágeno velho com o metilala ou com ala, e quando eu irradio, essa protoporfirina 9 que eu formei, que seria a ligação que nós fizemos, absorve a energia dessa luz aqui, do vermelho, e transforma o O2 em O3 e leva o tecido a necrose. Primeiro inflama muito, é assim que fica, no dia seguinte fica pior, tá? Você tem que mostrar para o paciente que ela vai inchar, que ela vai ficar feia, para depois ficar bonita. É igual o CO2 fracionado, fica um horror, depois fica lindo, tá? Peeling é assim, tá bom? E aí, daí 5 dias a gente começa a entrar com ILIB, com muita luz amarela, e a gente consegue melhorar a textura de quem tem cicatriz de acne, clarear a pele, tá? Aí a evolução, formando e consumindo a protoporfirina. Outro caso, mesmo processo, antes e depois, tá? Diminuindo essas rítides aqui, controlando também a oleosidade, ó, antes e depois, antes e depois. Melasmas resistentes também, saindo dessa situação para essa, tá? Esse caso muito interessante, ele é um paciente que tem um metabolismo muito acelerado. Todas as vezes que chegava o inverno, ele tinha nevralgias e espasmos. E aí ele identificou que perdeu muita gordura, né, que protegia. Ele falou assim, eu não posso nem ir para São Paulo. E ele está sempre viajando, ele vende roupa e tal. Falei, olha, você tem 2 opções. Ou você faz o preenchimento, né? Não quero, porque eu já tentei, achei que não foi bom tal. Então vamos fazer outra coisa. Vamos aproveitar esse seu metabolismo e induzir a formação endógena aí. Tá? E aí nós fizemos, olha, ele saiu dessa situação para essa. E conseguimos controlar esse espasmo, essas nevralgias aí. Tá bom? Olha lá. Daqui para cá, daqui para cá.
Esse é um outro caso que eu acho muito interessante, né? Ele me procurou, ele viu uma reportagem nossa na televisão, e aí ele me procurou porque ele estava com paralisia. A história dele é a seguinte: ele teve paralisia há 10 anos atrás, se resolveu sozinho, voltou normal. Aí ele teve novamente, muito estressado, empresário, estressado demais, ele é. E aí ficou assim, não voltava, e o médico dele falou assim, vamos fazer uma descompressão cirúrgica do facial. Para todo mundo que eu falo isso, todo mundo fala assim, nossa. Aí eu falei assim, mas, Bertinho, por que ele fez isso? Eu não sei, ele falou que tinha que fazer. E depois fechou e falou assim, 6 meses para voltar. Cara, o cara ficou em pânico. Como é que um empresário da noite vai ficar assim? 6 meses, aguardando. Aí, por acaso, já que a gente não pode pôr antes e depois, né? E aí o Bem-Estar e o Fantástico fala que não existe tratamento para paralisia no Brasil, né? Por acaso, a Globo, a IPTV, está sempre lá em São Carlos e mostrou que a gente faz esse tratamento. E ele foi a São Carlos, aí o Vitor, que foi meu aluno, estava lá, não, você vai para Ribeirão, você mora em Ribeirão, a Rosane está lá. Então ele veio me procurar. Então ele estava assim, olha, esse lado paralisado, e veja, tudo esticadinho, né, porque não está movimentando a musculatura, e aqui, tudo vincando, certo? Bertinho, fecha os olhos. Ali, estava daquele jeito. Bom, nós fizemos o tratamento, eu vou mostrar a sequência. Já publicamos, né? Fotocinesioterapia para paralisia orofacial. Oi. Mostra. Volto, peraí. Olha lá. Viu? Ó. Né? Aqui, né? Está tudo parado, está em estase, não está homeostase, né? Está estase. E aí, com um levantamento bem importante, aí, como eu já mostrei para vocês, a luz associada a exercícios que vão tonificar a musculatura e drenar as toxinas, tá? Também o uso da laser terapia em altas doses, você não vai conseguir reverter uma paralisia ou uma intercorrência com toxina, aplicando 20 segundos, 30 segundos de laser infravermelho. Você vai ter que aplicar 7 minutos num ponto. Tudo isso, tá bom? Então, dosimetria a gente aprende em cursos de habilitação, com pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, fica a dica, tá bom? E bandagens elásticas funcionais, que vieram aí só agregar eficiência no tratamento, tá? Então, qual que foi o tratamento? Drenagem manual, massagem, para estimular inicialmente essa vascularização e absorver melhor essa luz, né? Aumentando a oxigenação dos tecidos. Contrações isométricas com a corrente de Faraday, que eu usei, mais luz. Depois, luz amarela, âmbar com infra. Depois, kinesiotaping, para ele ir embora. Tá? Então, veja aqui, a corrente farádica irradiando, como eu já mostrei, né? No outro caso. Aqui mostrando como eu apliquei a bandagem. Tá? Aí eu falei, Bertinho, mas não está bom. Sabe, não adianta eu estimular só o lado ruim. É a harmonização, né? A gente tem que estimular o lado com paralisia e fazer estímulo para a contração no lado com a paralisia e o estímulo para o alongamento no lado bom, né? Então, para a bandagem seria o estímulo excitatório e aqui estímulo inibitório. Foi isso aí que eu consegui, tá? Então, veja, ó, já não está, tá vendo como já distribuiu essas forças, né? Ele fechando os olhos, ele sorrindo, tá? E ele fazendo o bico. Aí ele falou assim, Rô, tá bom, ficou legal.
Só não gostei do bico. O bico continua torto. Falei, ó, primeiro, deixa de ser chato. Tá muito bom. E outra coisa, o bico tá para outro lado. Não, não tá não. Tá assim, eu tenho a foto. Olha lá. Aí, tá torto. Eu falei, cara, eu consegui tonificar pra caramba. E vai ficar assim, então vou fazer o tratamento agora de cá. Não, tá bom, vai. Vou viajar agora. Eu falei, então não enche o saco, né? Conseguimos uma coisa bem bacana, tá bom? Então isso daí é muito importante. Isso também é harmonização, né, gente? É reabilitação. E isso daí me levou, então, a fazer esse trabalho de pós-doutoramento, né? Onde eu combinei terapias, né, luz e cinesioterapias, fiz a medida eletromiográfica, está acabando, viu? Da atividade muscular, a espessura do músculo, força de mordida, hidratação da pele sobre esses músculos, viscoelasticidade dessa pele, tá? Organização das fibras, né, dessa pele, qualidade de vida. Como que eu usei? Eu tive vários grupos. Grupo luz, irradiava com púrpura, que é azul e vermelho, e depois com amarelo, que é o âmbar e infra. Estou mostrando aqui como eu fazia a irradiação. Higienizava, esfoliava, irradiava e depois protegia. E aí nós conseguimos ver, por exemplo, olha, na região de masseter, inicial e 30 dias depois, a quantidade de fibras colágenas, tá? Que nós conseguimos induzir. Tá? E aí, o aspecto, né, da paciente antes e depois. Arqueamento da sobrancelha só com luz. Tá? Melhora aqui na região do malar, do contorno da face. Outra situação, ó, antes e depois de 30 dias também. Querida, isso aqui eu não publiquei, tá? Você fotografou. Não publica não, tá bom? Olha aqui, parece que ela saiu de um aspecto que estava tudo contraído, desequilibrado. E aqui parece que ela teve o sono, né? Aquele sono regenerador. Sabe quando você quer ir linda para a festa? Vou dormir um pouquinho. Olha lá. Sono reparador. É isso que a luz faz. Ela reequilibra, né? Ela tonifica, ela drena esses radicais. Tá? E aí clareou também a pele dela. Olha aqui. Ela também melhorou a atividade muscular, né? Saiu dessa situação para essa. Parece que ela relaxou, mas não, ela reequilibrou essa atividade muscular, né? Na face, porque estava assim, o sinal ficou assim. E a quantidade de colágeno daqui para cá e daqui para cá. Tá? O grupo corrente australiana mais luz, aqui a gente trabalha os orbiculares e depois os elevadores. Olha só, luz e corrente australiana. Desentortei o narizinho dela, a boquinha, né? Em 30 dias. Bandagem, né? Ensinava a paciente a colocar a bandagem em casa para dormir, por quê? É complicado você bandar a paciente ficar assim, né? Quando eu fiz o curso para aprender a pôr bandagem, o professor falou assim, olha, você que é dentista, porque só tinha físio, né? Tem que ficar uma semana com a bandagem. Eu falei, professor, impossível. Ninguém vai ficar com bandagem no rosto uma semana, né? Então, eu vou ensinar meu paciente a colocar, como é colocado um aparelho ortopédico. Então, eu ensinava a paciente e ela aplicava a bandagem em casa para dormir, tá? Então, olha só. Disso para isso, a formação de colágeno. Olha o lábio, daqui para cá. Estimula bastante. E aí a gente pode fazer um efeito Cinderela, o efeito lifting, né? Prepara essa pele com luz, faz a corrente, coloca a bandagem. Com a bandagem em posição, estimula mais a contração da musculatura e aí a gente sai dessa situação para essa, tá? Precisa fazer várias vezes, tá? Isso aqui seria um efeito Cinderela, tá? E os exercícios, eu tenho essa planilha de exercício para a região superior da face, terço médio, né? E a parte inferior e pescoço. E aí a gente consegue sair dessa situação inicial para essa, em termos de colágeno, tá? Exercício e luz drenando.
dessa situação de atividade muscular para essa, tonificando a musculatura, e dessa situação para essa. E ela era aluna de doutorado, falou assim, Rô, estou ficando gordinha. Falei, não, você não está engordando, você está ficando tonificada, tá? Olha só, daqui para cá. E olha como que ficou a textura dessa pele. Né? Então, trabalhando a musculatura. E aí a gente vê, né, com relação à elasticidade da pele, que luz e exercício foram as melhores opções. Né? E também a gente vê que, em termos de formação de colágeno, quem não recebeu nenhum tratamento foi perdendo colágeno. Ó. E quem recebeu luz e qualquer outro tratamento só melhorou a condição e a quantidade de colágeno. Para finalizar, aqui um caso imediato aí, também outro efeito aí Cinderela, que ajuda no reequilíbrio muscular. E esse caso aqui lindo, que eu consegui em 15 dias, né? Sair dessa situação para essa com luz e exercício. Tá? Trabalhando muito a tonificação, tanto muscular quanto da pele. Né? Não adianta trocar só o colchão e não trocar o lençol, ou vice-versa, trocar o lençol e não trocar o colchão. Então tem que trabalhar os dois sistemas, tá? Tegumentar e muscular. Aqui mostrando mais, assim, dentro do que a gente está mais familiarizado, digamos assim, uma reabilitação neuromuscular para parestesia. Então, como eu trabalho intra e extra-oral simultaneamente, e em 3 aplicações eu consegui 70% de restabelecimento aí da sensibilidade. Tá? Um outro caso, pós-operatório bucomaxilo, onde eu combinei luz amarela com vermelho, infravermelho e sistêmico, e saí dessa situação em 1 semana, tá? Pós-operatório bucomaxilo. Aqui uma outra situação muito interessante, parece que ela fez preenchimento, mas não, né? A gente ensinou um exercício para ela, oral, e aplicação do laser infravermelho, e a gente tem dessa situação para essa, ao longo da reabilitação, tá? E aqui, finalizando, eu sou ainda aprendiz de toxina, quero ser sua aluna, tá? E aí saí dessa situação com fotobiomodulação, peeling, microagulhamento, finalizando com a toxina para essa, tá? Eu tenho um curso de habilitação e faço propaganda sim, porque eu acho que todo mundo tem que ser habilitado, né, pelo Conselho Federal de Odontologia, porque eu estou cansada, desculpa, mas eu estou cansada de ver palhaçada e postagens desmerecendo o uso da luz por desconhecimento. Então, eu já dou o curso na PCD há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu consegui finalmente fazer um intensivo, porque muitas pessoas querem fazer, mas não querem ficar se deslocando. Então, aí, 1 semana intensiva para cumprir a carga horária mínima, que eu acho pouco, muito pouco. Mas, pelo menos, a pessoa vai saber fazer cálculo de dose, que é importante. O dentista tem preguiça, mas tem que aprender. Se quer trabalhar é igual diluição. Você não tem que aprender a fazer diluição? Então, tem que aprender a fazer cálculo de dose também, tá? E aí, na sequência, eu dou um curso que é voltado só para a parte de estética, né? Parte funcional estética, onde a gente trabalha aí todos os peelings fotoativados, fotomodulados, na sequência, em 2 dias, tá? Quero convidar todos para o congresso aí comemorativo dos 25 anos da ABLO, que agora é ABLOS, né? Que vai acontecer na USP Inovação em novembro. Então, todos estão convidados, e onde, se Deus quiser, eu vou lançar meu livro aí de reabilitação biofotônica orofacial. Tá bom? Bom, vocês têm meu contato, pode me chamar a qualquer momento, no Face também. Eu estou 24 horas no ar. Quando eu não respondo é porque eu estou dormindo, né? Tá? Obrigada, viu, gente? Obrigado.